para trabalhar não sei na onde, fora do país, e me chamou para ir com ele. Mas tá bom. Tá bom. Eu não sei porque que a pessoa vem falar um negócio desse para mim. O que você quer? Você quer uma autorização para você ir transar com ele? Quando dizer alguma coisa para você que tem alguma coisa errada... Bom dia, graça e a paz. Quero agradecer. O tema da minha mensagem hoje de manhã é... Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar. Nossa ministra Graciela, sempre inspiradora na sua ministração, nos leva assim a adorar o Senhor, né, com alegria, com liberdade. Os nossos músicos aqui, que bênção. Eu estou muito feliz, irmão, com o Ministério de Louvor, porque agora eu faço parte do Ministério de Louvor, você sabe, né? Eu sou pastor da igreja e faço parte do Ministério do Louvor. Eu canto no coral. E quinta-feira aqui, Robson, quinta-feira aqui, cara, o nosso coral tava um sucesso aqui, ó. Acho que chegou mais umas 10 vozes, a quarta, né? O nosso coral, mais 10 vozes chegou aqui. Hoje eu já convidei um casal, convidei a Mariane e o Eric para participar do nosso ensaio. Mariane, tem que agarrar aqui, guria, vamos cantar junto com o Eric aí, né? E é bom nós estarmos na casa do Senhor. Fiquei muito feliz de ver aqui o neto, os meninos, o neto e os netos. Família do nosso coração, do nosso carinho, que nós estamos abraçando como comunidade afetivamente nesse momento. E Deus é fiel e Ele é fiel e Ele restaura, Ele dirige, Ele faz todas as coisas. Quem nos visita pela primeira ou segunda vez, dá um sinal com a sua mão para mim, fazendo um favor. Muito bem. Fica com a sua mão levantada aí para mim, fazendo um favor, só um minutinho. Eu vou pedir agilidade dos nossos obreiros. Só tem aqui um, aqui já está ali, a Adriana está nos ajudando também. Muito bem, hein? Muito bem. Deus abençoe você. Deixa eu ver aqui, achar meu texto aqui. Hoje de manhã eu quero falar sobre fundamentos essenciais para a nossa caminhada espiritual, individual, e a nossa caminhada como igreja também, como comunidade. Essa semana eu fiz 52 anos. Eita! Já viu como é que é, né, irmão? 5.0, turbinado. 5.2, né? 5.2, 52 anos. E eu comecei a pensar sobre a minha caminhada com a igreja, sobre a minha relação com a igreja, com pessoas. Hoje eu batizei aqui Débora, uma menina que eu apresentei, e tantos outros filhos de irmãos aqui nessa igreja que eu apresentei e que eu batizei. Isso vai solidificando o nosso coração numa afirmação muito clara, num chamado específico de pregar a palavra, de ensinar e de estar junto. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. A minha reflexão, não precisa abrir a Bíblia agora, eu quero que você fique mais focado aqui em mim. Atos capítulo 4 e capítulo 5. Atos 4 e 5. Atos 4 e 5 é naquela história, né? A história lá de Atos 4 e 5, a história, nela existem os fundamentos aqui, a partir do qual eu oriento a minha caminhada de fé e também encontro fundamentos para a vida em comunidade. Essa passagem aqui, você vai perceber comigo que ela nos desafia ao extremo. Nos desafia ao extremo. O texto do capítulo 4 diz assim que da multidão dos que creram, era um coração e a alma da multidão. Todos estavam unidos em comum. Os apóstolos davam grande poder, testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Isso aqui é importantíssimo a gente perceber. Grande testemunho do poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E diz que a comunidade vivia de forma tal que não havia entre eles necessitado algum. Pois todos que traziam a oferta, traziam o dízimo e tal. E aqui aparece um personagem extraordinário do Novo Testamento, um homem chamado José, ainda no capítulo 4, que traduzido é filho da consolação,
um encorajador no meio da comunidade, levita, natural de Chipre, diz o texto, diz que ele, possuindo herdades, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Atos. Então, esse era o espírito da comunidade cristã, onde começou ali com a descida do Espírito Santo, né? Não existia entre eles necessitado algum, natural, o Pai é nosso, o pão é nosso, a mesa deve ser farta para todos. No capítulo 5 acontece uma coisa muito interessante, nesse mesmo espírito ainda, diz assim: mas certo homem, Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? O que Ananias fez? Ele entregou uma parte, sugerindo que havia entregado tudo. É isso que ele fez, ele entregou uma parte sugerindo, e aí Pedro ele faz uma pergunta assim, e eu encontro nesse texto aqui alguns fundamentos da vida em comunidade. Porque Pedro faz uma pergunta: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava no seu poder? Por que formaste esse desígnio do seu coração? E aí Pedro fala uma coisa interessante: não mentistes a Deus, mas mentistes ao Espírito, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu morto. E aqui é a parte complicada da história, né? O cara foi entregar uma oferta na igreja e morreu. Um grande temor veio, e que todos viram e ouviram isso. E levantando-se os moços, cobriram o corpo, transportaram para fora. Passando algum tempo, acho que a mulher dele deve ter ficado pensando em casa: o que aconteceu? Meu marido foi na igreja entregar uma oferta e não voltou para casa? Aconteceu alguma coisa? Vou lá ver o que aconteceu. Disse que ela, dentro do mesmo procedimento, Pedro chega, faz as mesmas perguntas para ela responde igual o marido, e diz que ela também logo ali caiu aos pés dos discípulos, expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram. Irmãos, olha, essa é uma das histórias que eu não gostaria que tivesse na Bíblia, sinceramente. Não gostaria. O sujeito foi dar uma oferta na igreja e caiu morto. Se essa história tivesse no Velho Testamento, seria mais fácil de escorrer. Porque há algumas coisas que aconteciam assim no Velho Testamento, né? O cara foi fulminado, o cara se levantou, o cara se rebelou, o cara teve o anjo que desceu lá e fez alguma coisa. Mas ela está no Novo Testamento. E porque eu não quero cair morto, eu acredito que você também, nós precisamos buscar entender a história e discernir a palavra de Deus através da revelação do Espírito. E aqui nesse texto, existe alguns compromissos, fundamentos da minha experiência, da sua experiência, da nossa caminhada cristã para uma vida em comunidade. O primeiro compromisso que eu vejo nesse texto aqui, que eu encontro nesse texto, é o compromisso com a liberdade. Liberdade. Assim creio, assim vivo diante de Deus. E assim tenho pastoreado as pessoas e orientar a igreja nesses 19 anos. Liberdade, ela é uma palavra muito importante na minha vida e eu gostaria que fosse na sua também. Nada é tão sagrado na nossa vida quanto a nossa liberdade. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e a Bíblia diz assim que Ele nos criou com livre arbítrio, dizendo assim, arbítrio. O que é? Que traduzindo é liberdade. Isso é, nós somos livres para fazer escolha. Escolher. Liberdade para escolher. Jean-Paul Sartre, ele diz o seguinte, filósofo francês, ele fala assim, que nós somos prisioneiros, escravos da nossa liberdade. Porque não escolher é uma escolha. Não escolher é uma escolha, você escolher não. Nós não temos escapatória, estamos escolhendo o tempo inteiro. Isso significa o fato de sermos livres, inclusive para dar as costas para Deus. Nós somos livres para dar as costas para Deus, fazemos escolha, é sagrado, isso é uma prerrogativa humana de fazer escolhas, tomar decisões. O Evangelho é um convite à decisão. Jesus,
quando ele apresenta para as pessoas, ele diz assim: se alguém quiser, não é forçado, se alguém quiser vir após mim, pode ser que alguém não queira, pode ser que alguém não pode não querer. Esse respeito à consciência humana, Jesus ele diz o seguinte, que o ladrão, o salteador, ele não entra pela porta, ele entra pela janela, ele vem à noite, ele vem no escuro. Jesus, ele é o bom pastor, Jesus ele é apresentado como aquele que bate na porta. Ó, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso é um princípio muito fundamental. E eu encontro isso aqui na experiência de Ananias e Safira, porque o apóstolo Pedro diz: Ananias, por que é que você veio trazer dinheiro na igreja? Você não é obrigado a fazer isso. Não era uma obrigatoriedade. Fazia quem queria. E Pedro, ele não tinha obrigação, né? O terreno não era seu. Poderia continuar sendo seu. Vendendo, o dinheiro não estava no seu poder. Poderia continuar no seu poder. O que Ananias percebeu, que na comunidade todos vendiam suas propriedades e levavam para viverem uma economia da comunhão. E Ananias, ele viu aquilo e falou assim: eu vou fazer igual. Mas não era obrigatoriedade. Alguém mandou você fazer, e depois de ter vendido o dinheiro não era seu, não poderia ficar com você. Você não precisava mentir, você não precisava dar nada. Você não precisava fazer nada. Ou poderia dizer: estou trazendo a metade. Eu estou trazendo 10%, eu estou trazendo 25%. Pedro, eu vou dar somente 70%. Essa expressão de Pedro, não é seu. É seu, faça o que quiser. Faça quando quiser, a partir da sua consciência livre. Isso é um princípio, não é seu. A vida não é sua. O casamento não é seu. Você não é marido, não é você que detém a prerrogativa do sacerdote do lar. Essa prerrogativa não é sua. Você escolhe o que você vai fazer com essa prerrogativa ou não. Mas não deixe se submeter a uma obrigatoriedade, que você faça aquilo julgado, obrigado, coagido. Não, faça livremente. Crianças, a obediência, criança faz o que é certo por quê? Por obediência. Adulto faz o que é certo por consciência. Se eu não fizer movido pela minha consciência diante de Deus, ou eu vou estar sendo manipulado, eu vou estar sendo coagido, ou estarei sendo escravizado por regras, por obrigações, ou por situações que eu quero fazer, porque eu vou aparentar para as pessoas, eu preciso aparentar para as pessoas assim, então eu tenho que fazer assim. Eu preciso para as pessoas parecer santo, então eu vou fazer assim. Se há uma coisa que eu sempre tentei proteger, foi a minha consciência, Se eu não entendi, eu não vou fazer, por que eu tenho que fazer? Se eu estou violando o princípio, eu não vou fazer, por que eu vou fazer? Se eu estou violando o princípio no meu coração, eu não vou me submeter a isso, por que eu vou me submeter? Por que eu vou aceitar fazer uma coisa errada para a igreja, sendo que não é correto? Por quê? E vou dizer uma coisa, todas as vezes que eu violei o princípio da minha consciência, eu me dei mal, me lasquei. Coloquei a igreja em sofrimento, coloquei ministérios da igreja em sofrimento, porque eu violei a minha própria consciência e o princípio de Deus, porque o Espírito Santo, ele se revela na nossa mente diante das decisões que nós temos que tomar. A própria palavra de Deus diz o seguinte, que a paz de Cristo esteja como árbitro diante das suas decisões. Nós passamos na vida sendo coagidos, controlados, monitorados, com uma lista imensa de obrigações, a qual nós devemos nos submeter. O Evangelho não é mais uma delas. Não pode ser. O Evangelho não é isso.
Não é. Por isso que Jesus disse, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E depois ele fala, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não permita que ninguém escravize você ou a sua liberdade. Eu acho muito interessante, eu estava conversando com um amigo essa semana. Às vezes eu prego sobre assuntos de casamento, sobre assuntos de sexualidade, sobre assuntos de muita coisa. A pessoa chega para mim e fala assim, pastor, o meu noivo, ele foi chamado para trabalhar não sei na onde, fora do país, e me chamou para ir com ele. Mas tá bom. Tá bom. Eu não sei porque que a pessoa vem falar um negócio desse para mim. O que você quer? Você quer uma autorização para você ir transar com ele na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que for? Você quer que eu fale para você, vá, não vá, transa, não transa? O que você quer que eu fale para você? O que você quer? Outro chegou para mim, o cara é o seguinte, ele já era casado, estava vivendo junto, tinha filho do primeiro casamento, ela filha do segundo casamento. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, nós tomamos uma decisão, eu ia fazer o casamento. Nós tomamos uma decisão de não ter mais relacionamento sexual até o dia do casamento. Eu falei, tá bom. Tudo bem. Aí a pessoa ficou olhando assim para mim. O que você quer que eu falo? Não transa até o dia do casamento? Você é livre. Se pede, é porque não pode. Porque criança pede, porque não pode, porque não sabe. Adulto assume responsabilidade. Adulto toma decisão. E não é eu que eu tenho que ficar falando para você, porque aqui nós pregamos a palavra e o Espírito Santo vai revelando. Agora é lógico, para estar aqui nesse altar tem algumas prerrogativas. Tem algumas prerrogativas para estar aqui nesse altar. Porque aqui você não está sendo cuidado, você está cuidando. Você está cuidando de pessoas, você está pregando a palavra. Está sentado aqui minha filha, meu filho e minha esposa. Está aqui, me vendo. Eu prego aqui há 19 anos, está aqui. Então, liberdade era um casal não casado, com a vida sexual ativa. Decidiu não fazer sexo mais. Ué, pelo amor de Deus, fique à vontade, você que sabe. Você que sabe. Quem pergunta se pode, não pode, porque é criança. Adulto assume responsabilidade, porque está mexendo com nitroglicerina e pode explodir na sua mão. E aí o seguinte, eu nunca desejei que a igreja controlasse, tutelasse ou ditasse regras para a consciência de ninguém. Não dá, irmão. Já imaginou? Eu ditar regras para a sua consciência? Para a consciência do pastor Júlio como ministro que ele tem que ser aqui. Eu não vou ditar, mas assim, tem algumas coisas na nossa vida que é nitroglicerina. Sabe o que é nitroglicerina? Você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado quando você vai tomar a decisão. É sua, pastor Djalma está ali, a esposa está ali. Ele toma decisões a respeito da vida dele, mas ele tem consciência que as decisões que ele toma é de uma responsabilidade única e exclusiva dele. E é interessante, eu acredito que é o Espírito Santo quem age na nossa consciência e nos leva à obediência a Jesus Cristo. Liberdade sempre foi uma expressão muito cara para a comunidade e acredito que para cada um de nós que teve um encontro com o Evangelho e para a minha experiência. Você sabe que no metodismo, porque nós viemos do metodismo, tem uma frase do metodismo, eu não vou me lembrar agora quem falou a frase, mas a frase a gente tem muito, eu falo muito na minha sala, que é o seguinte, o que é que nós adotamos na nossa igreja? Naquilo que não é essencial, liberdade. Tem muita coisa da nossa vida em comunidade que não é essencial, liberdade. De repente o pastor Lauro apareceu aqui com o cabelo azul. Não sei se vai combinar com a brancura dele, né? Deixa ele com o cabelo azul, naquilo que não é essencial, liberdade. De repente um dia ele chegou, resolveu radicalizar, apareceu aqui com a tatuagem no pescoço. E daí? O corpo é dele. A vida dele. A decisão dele. Isso não é essencial. Não é essencial. Naquilo que não é essencial, liberdade. O tipo de roupa que você veste, qual é a cor do seu cabelo, que tipo de lugar que você frequenta, que tipo de música que você ouve, que tipo de festa que você vai. Isso é a sua vida. Isso, irmão, liberdade.
Naquilo que é essencial, nós não negociamos. Na minha sala, quando eu recebo pessoas nessa igreja, que eu falo naquilo que eu não negocio. Não é que eu não negocio, é que a palavra de Deus não negocia e que as doutrinas da nossa comunidade não negocia. Naquilo que é essencial, nós não negociamos. Aqui é assim, ó, tem que ser assim. E em todas as outras coisas, amor. Todas as outras coisas você não compreende, amor. Porque nós somos a comunidade do amor. O segundo princípio aqui, que é fundamental na caminhada cristã e na caminhada de uma comunidade, para você que se batizou hoje e para você que está aqui há muito tempo, a primeira é liberdade. A segunda é verdade. Verdade. Pedro diz a Ananias: você veio aqui contar mentira? Você veio aqui contar mentira? Você está de brincadeira, né, Ananias? Você está com conversa fiada, né, Ananias? Mentira! Você veio contar mentira à comunidade de Jesus Cristo? Porque aqui a Bíblia diz assim, que o povo dava testemunho do Senhor Jesus Cristo e da ressurreição. Tem certeza que você quer adorar, servir, seguir aquele que é o caminho da verdade e aquele que é a verdade, mentindo? Você tem certeza, Ananias? Você tem certeza que você quer servir aquele que é a verdade, aquele que traz o caminho da verdade, aquele que prega a verdade, aquele que é o caminho, não é um dos caminhos? Aquele que é a verdade mentindo, não é possível. Você percebe o que está acontecendo aqui? Essa comunidade aqui é fruto do Espírito Santo de Deus. Eles estão vivendo aqui o dia seguinte de Pentecoste, que é Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu, é um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E Ananias quer seguir a Jesus, que é a verdade, mentindo. Pior, ele quer sugerir que o Espírito Santo, que guia toda a verdade, o levou a mentir. Isso que é pior. O Espírito Santo foi derramado, aquilo inundou a comunidade, compartilha com bem, com carinho, com cura, com restauração, com a unidade unificada de corpo, mente. O Espírito Santo está ali atuando, e aí o cara quer sugerir que o Espírito Santo o levou a mentir. É mais ou menos aqueles caras que é preso porque matou alguém. Aí você vai lá na cadeia e fala assim: sabe de uma coisa, pastor? Eu descobri que Deus queria me trazer para cá. O sujeito, ele quer sugerir que o Espírito Santo levou a ele cometer um crime para ele poder na cadeia evangelizar. Ou aquele que fala: pastor, eu sempre orei para Deus colocar do meu lado uma mulher que me apoiasse no ministério. Então Deus tirou ela da minha vida. Ele quer sugerir que Deus fez ele acabar o casamento para que ele pudesse ter uma outra. Irmão, pelo amor de Deus. E o que o Ananias está fazendo aqui, irmão, sublinhe na sua Bíblia aí, por favor. João capítulo 5, verso 6. Risca lá: o Espírito é a verdade. Você quer mentir para mim? Você quer mentir para a comunidade? Quer mentir para Deus? Há um filme que eu assisti, que meu irmão me indicou. Aliás, eu assisti na casa dele. É um filme profundamente de resgate de perdão extraordinário. Indico para você assistir também, O Caçador de Pipas. Há um diálogo do pai com o filho, logo no começo do filme, que ele fala assim, quem assistiu o filme vai perceber esse momento, é um momento muito interessante. Ele fala para o filho assim, né, há um diálogo que ele fala assim, que o maior pecado de todos é roubar. Eu fiquei pensando, será que é? O maior pecado de todos é roubar? Lógico, nós cremos que é um pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas quando nós pensamos assim, porque a gente rouba tempo, a gente rouba esperança, a gente rouba dinheiro, a gente rouba propriedade intelectual, a gente rouba das pessoas. Será que nós concordamos com isso, que o maior pecado que você acha é roubar? Na minha compreensão, o maior pecado é mentir.
Lógico que não existe tamanho de pecado, e pecado tem a sua consequência, dependendo de como você pratica esse pecado. Deus não tolera mentira. A Bíblia chama isso de hipocrisia. Você sabe o que era o hipócrita? Hipócrita, essa palavra hipócrita, é a máscara que o artista na Grécia usava para mostrar um outro personagem. Ele era o hipócrita. Por quê? Porque não era ele, era a máscara. Ele estava representando uma personagem. Era uma máscara usada no teatro grego. Então o ator, ele era o hipócrita, porque ele acenava um personagem que não era ele. O grande pecado da vida religiosa é a hipocrisia. É a hipocrisia. Pessoas mais preocupadas em parecer do que ocupadas em ser, mentindo. E Deus não se relaciona com máscara, Deus se relaciona com pessoas. Andar na verdade. O Evangelho depende que nós falemos a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo, ele é testemunha a respeito da verdade. A comunidade que fala do Cristo é a verdade, deve andar na verdade. Pastores devem andar na verdade. A ministra que ministrou aqui, Graciela, deve andar na verdade. Você deve andar na verdade. Pastor Lauro deve andar na verdade. Todos aqui devem andar na verdade. Fala amém, irmão, porque senão você não vai concordar comigo. Repete comigo, fala liberdade. Verdade. Hipocrisia de um político é inaceitável, de um pastor é imperdoável. O Lucas aqui cantando uma coisa que ele não vive. Você cantando uma coisa que não vive nem no meio dos músicos dessa igreja. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Eu falando aqui para minha família, para minha filha, para minha esposa. Dias atrás eu falei para o namorado da minha filha: se você cuidar da Mariana do jeito que eu cuido da Dani, eu estou feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Porque eu cuido da minha esposa. Cuida de sua esposa, irmão. Cuida de sua esposa. Estava conversando com o Murilo Rodrigo essa semana lá na casa deles, né? Diz que a Penha tinha uma relação com o Neto assim muito engraçada, né? E o Rodrigo falou assim que quando ele estava com as meninas assim, na comida da família ali, no churrasco tudo, e que o Rodrigo ou o Murilo falava de forma diferente, a Penha: você não deve falar com a sua esposa assim. Você não deve fazer isso com a sua esposa. Você não deve fazer isso com a sua esposa. Aí o que os caras faziam? Murchava na hora. Autoridade. Porque o neto nunca fez com a mãe. Porque a mãe nunca fez com o pai. Não pode ter fake na comunidade. A mentira destrói relações. A mentira destrói amizades. A mentira destrói casamentos. A mentira destrói empresas. A mentira destrói comunidade, sociedade, família. Ananias, você veio mentir aqui? Você está de brincadeira, né? Irmão, nada nessa vida que é construído em cima de mentira não permanece. Adenilson, ele é construtor de casa, está ali. Ele constrói a primeira casa. Aí ele fala que ele usou tudo de primeira qualidade. Só que ele colocou tudo de quinta qualidade. Ele constrói a primeira, ele constrói a segunda. Na terceira, a primeira que ele construiu está desmontando. E aí desmontando, aí acaba. É ou não é assim, Adenilson? Terceira coisa aqui, solidariedade. Ou se você quiser usar, generosidade. Toda essa discussão aqui que Ananias é porque é um período de fome e escassez em Jerusalém. E a comunidade cristã, movida pelo Espírito Santo, desenvolveu a primeira economia da comunhão.
E eles desenvolveram a economia da comunhão de um jeito que não havia necessitado algum na comunidade entre eles. Era uma comunidade generosa, uma comunidade solidária. Esse é o evangelho que pregamos na Igreja do Nazareno desde a sua fundação. É o evangelho da horizontalidade. A Igreja do Nazareno, irmão, ela começou no meio dos pobres. Era no meio das favelas de Los Angeles, onde um pastor chamado Phineas Brigitte, ele resolve sair do meio do povo rico e falar assim: esse evangelho tem que chegar para os pobres. E ele vai lá para o meio dos pobres pregar. É lá que nasceu a Igreja do Nazareno. Para os necessitados. A Igreja do Nazareno, ela distribui centenas e milhares de dólares para restauração, para pesquisa do câncer, para pesquisa da AIDS, no mundo inteiro. É a igreja no mundo que mais investe em catástrofes humanitárias para salvar gente, para resgatar pessoas, para curar grávidas. Lá na África, é a que mais investe nesse sentido. Você não vai encontrar outra. E a Igreja do Nazareno, ela é fundamentada na generosidade, na horizontalidade do evangelho. Eu confio na graça de Deus na minha vida e na vida dessa comunidade. Essa igreja começa na periferia, que é o evangelho da solidariedade, fraternidade, generosidade. Uma palavra muito interessante, né? De uma mulher que ela fala: procurei a Deus ou não encontrei. Procurei meu próximo e nós nos encontramos os três. É isso. Às vezes você está procurando a Deus e você não está encontrando. Procure o próximo. Quem sabe você não encontra a Deus e você se encontra os três. Quem se converte a Cristo e não se converte ao próximo, não se converteu a Cristo. Porque a Bíblia diz assim: como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar seu irmão que você vê? Se você se converteu ao Cristo e você não se converteu ao próximo, quem não consegue se solidarizar com a dor do outro, ainda está preso em si. O evangelho ainda não lhe chegou. Essa generosidade, eu penso nela em muitas dimensões. Na dimensão local, onde nós estamos aqui, uns aos outros, uma família para pertencer. E a comunidade externa, a que está aí fora, onde nós distribuímos cesta básica, vai 300 quilos para ali, 200 quilos para cá, cesta básica todo mês. Todo mês essa igreja aqui distribui 100 cesta básica, 100 cesta básica, 100 cesta básica. Na época da pandemia, cada culto que a gente fazia aqui era doação de cesta básica. A gente distribuiu aqui mais de 2 carretas de alimento. E é isso mesmo que tem que fazer. Os anos da minha prática pastoral foi tirando de mim a capacidade de fazer julgamento moral das pessoas. Por trás de pessoas transgressoras, pessoas que chamamos de mau caráter, existe dor, existe sofrimento, existe carência, existe súplica de ajuda. E a igreja é para essas pessoas aí. Aliás, a igreja a nossa igreja, o desejo do meu coração é que essa igreja seja para aqueles de quem a igreja não gosta. Porque tem muita gente aí que a igreja não gosta. Irmão? Eu falo com os líderes dessa igreja: mas fulano vai vir para o meu ministério, ele está pronto? Eu gosto de trabalhar com gente pronta, né, pastor? Você quer que as pessoas cheguem na igreja limpo, né? Eu não sou delegado. Eu não sou investigador de polícia. Eu sou pastor. Eu não sou juiz, eu sou pastor. Eu não sou promotor de justiça, eu sou pastor. Irmão, eu acredito em bandido. Eu acredito em prostituta. Eu acredito em tudo quanto é tipo de gente que não presta, eu acredito. Eu acredito em político. Eu acredito no Lula. Rio que Deus pode visitar o coração dele, ele se transformar uma nova criatura. Você não acredita? O problema, irmão, é que a comunidade, às vezes, nós estamos em si mesmado, e você fala assim: choca. É como eu disse semana passada, o pastor estava no culto, o pastor Sérgio Queiroz, ele estava no culto, lá na igreja da Lagoinha, lá em Belo Horizonte.
E quem estava do lado dele foi o artista da Globo, que matou a esposa e esquartejou. Só que ele não conhecia o Guilherme de Pádua, e a sogra dele viu, e na hora que olhou, falou assim: você está louco, sentado de um lado de um cara desse? O que você tem na cabeça? Vai esquartejar meus netos também. Você está louco? Talvez a gente nunca venha escapar, irmãos, do julgamento, dessa coisa que fica na vida da pessoa. Mas para Deus, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A palavra de Deus diz assim, que nesse ambiente aqui, ó, de quem cantou, quem tocou, a quem prega, a quem orou pela oferta, ninguém aqui, ninguém, sem exceção, existe espaço na vida para vanglória. Porque todos nós aqui somos suco de laranja com laranja estragada. Todos nós aqui somos omelete com ovo podre, choco dentro, não tem solução. Você precisava ser reconstruído, você precisava ser refeito, você precisava ser tudo novo. Todos nós aqui, sem exceção. Então esse ambiente aqui é um ambiente da solidariedade, de você acolher, de você abraçar, de você receber, de você ter comunhão com essas pessoas. Não é ambiente para você ficar medindo A, medindo B, medindo C, medindo D. Eu não sou delegado, você sabe, há um livro chamado Comunidade Resistível. E há um testemunho muito interessante de um cara que estava lá, que ele era alcoólatra inveterado. O cara tomava mesmo e bebia, quando faltava ele era num tanque de combustível do carro. E tem um testemunho dele no livro muito interessante, ele diz o seguinte: quando eu chego atrasado na igreja, todo mundo me olha com cara de condenação. Quando eu chego atrasado na reunião do AA, todo mundo fica de pé, me aplaude e me abraça. Porque ele sabe o quanto custou para mim chegar naquele lugar. Ele sabe quantas coisas eu tive que vencer para estar ali. Eles sabem quantas coisas que eu tive que vencer espiritualmente para eu estar aqui. A gente tem que ser solidário para com a fraqueza do outro, né? E com as nossas fraquezas mesmo, e nos ajudarmos uns aos outros. E outro quarto pilar aqui é a espiritualidade. Liberdade, fala comigo, liberdade. Verdade. Solidariedade. Espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, eu estou falando assim da própria experiência religiosa, porque esse texto aqui é interessante. Esse texto aqui tem Jesus no centro, o Espírito Santo e o diabo, Satanás, agindo no coração de Ananias e de Safira. Jesus, o Espírito Santo e Satanás. Jesus, Espírito Santo e Satanás. O Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho não é filosofia de vida. O que deu origem a essa comunidade, faz com que a Igreja do Nazareno exista, é o fato de Jesus Cristo ter morrido, ter sepultado e ter ressuscitado. Jesus está vivo e nós cantamos essas canções. Cantamos essas canções para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Jesus é o Deus vivo e verdadeiro. Nós lidamos com poderes espirituais. Aquele homem que eu cheguei na casa dele, e que eu encontro uma cadeira de roda e não tem ninguém na cadeira de roda. E eu chego naquela casa e pergunto, de quem é essa cadeira de roda? E a mulher fala assim, não, isso é do cara que está lá dentro. Mas por que a cadeira de roda? Não, porque ele é aleijado, tem alguma coisa que entrou nele e colocou ele de pé. Há um poder espiritual agindo. Há o diabo com a sua sutileza, sugerindo, trabalhando no seu ego, para que você não perdoe sua esposa, para que você se afaste dela, para que você faça, para você marido, lá no trabalho. O diabo, ele é especialista, ele vai sugerindo uma conversa ali, ele vai sugerindo uma conversa ali, e o cara que eu fui lá, ele estava querendo colocar a mulher dentro do guarda-roupa e meter fogo nela.
Uma moça que eu fui atrás dela, ficou andando como zumbi o dia inteiro. E quando eu encontrei ela, coloquei no carro, levei de volta para casa junto com o pastor Márcio. E aquela mulher lá estava o quê? Ela estava fedendo a cigarro, a cachaça. E era um cheiro do inferno. Parecia que vinha assim do núcleo do inferno, um chofre. Eu falei, como que uma pessoa pode feder tanto desse jeito? Aí eu falei assim, ela precisa parar de fumar. Ela falou, não pastor, o senhor está enganado, ela não fuma. E bebida? Também não bebe. E mas por que ela está assim? Desde a hora que ela saiu de casa hoje, 5 horas da manhã, e está andando na rua de pé no chão, ela está com esse cheiro. Eu falei, Ave Maria, irmão. Aí eu fiquei pensando, e agora se o cheiro não sair? E se esse negócio ficar? Poderes espirituais. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Tem espíritos, tem diabo, tem demônio, tem espíritos malignos agindo na vida das pessoas. Mas tem o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade e da autoridade do nome de Jesus, que transforma e liberta todo aquele que nele crê, em nome de Jesus. O Espírito Santo faz isso. O nome de Jesus tem poder. Que nós possamos essa manhã nos ajoelharmos e dizer na nossa vida, a nossa vida é tua. Eu sou pastor, irmãos. E que nessa comunidade nos ajuda a construir uma comunidade onde as pessoas sejam livres. Onde as pessoas sejam livres, para que elas cresçam, para que elas não sejam manipuladas, onde as pessoas sejam verdadeiras, de verdade. Porque Deus não se relaciona com máscara, Deus não se relaciona. Você pode fazer tipo aqui, irmão, você pode fazer tipo para o A, para o B, para o C, para o D, você pode fazer tipo para quem você quiser, não adianta. Eu posso estar lá com a minha vida desmantelada aqui, esse povo aqui sorrindo para mim assim, ó, que lindo. Vai durar pouco tempo, porque Deus não se deixa se escarnecer. O Espírito é o Espírito da verdade. Está lá em João capítulo 1, risca na sua Bíblia, o Espírito da verdade. Ananias queria se relacionar com Deus, com o Espírito da verdade, com o Evangelho, a igreja que pega a verdade, sugerindo que o Espírito Santo mandou ele mentir. O diabo é especialista em sugerir coisas erradas para você. O diabo, ele é especialista em sugerir coisas erradas no seu trabalho, na sua empresa, no seu serviço, nas suas amizades, na sua relação com a igreja, na sua relação no casamento, na sua relação com seu filho. Ele é especialista. Então que essa comunidade, ela seja assim, ela cresça, que as pessoas sejam livres para que elas cresçam e não sejam manipuladas, onde as pessoas sejam verdadeiras, onde reine a verdade e que essa comunidade seja solidária. Solidária, não a comunidade da exclusão, da acusação e da condenação. Uma comunidade onde as pessoas são o que são e invocam o nome de Jesus do jeito que elas são e deixar o Evangelho trabalhar para que elas possam, para que o Espírito Santo de Deus promova transformações que só Ele pode realizar. Irmão, você acha que eu consigo mudar alguém? Se não há disposição, nenhum coração para falar, Senhor, trabalha aqui em mim, porque eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo perdoar, eu não estou conseguindo. E vou dizer uma coisa para você, hein? Você não vai conseguir isso sozinho, procura alguém para te ajudar. Porque quando a gente costuma ficar, não, isso aqui ninguém pode saber, porque afinal de contas, tem que dar um jeito. Você não vai conseguir, você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente, você vai morrer fisicamente, porque você vai se destruir. Porque você vai começar a desenvolver doenças psicossomáticas. Você vai destruir a sua alma e pior, você vai destruir todo mundo que está à sua volta. Porque a mentira destrói. Destrói família, amizade, casamento, destrói igreja, destrói empresa, destrói tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar, destrói. Destrói ministério de louvor, destrói tudo. Eu quero convidar você a dizer assim, eu sou de Jesus e quero Jesus como autoridade na minha vida, eu não quero ser religioso ou religiosa. Essa semana, como eu estava dizendo para você, eu completei 52 anos e quando eu cheguei aqui nessa igreja 19 anos atrás, é incrível que pareça, né? Meu filho e minha filha aqui pequenininho hoje estão aqui sentado.
Eu cheguei com um propósito no meu coração de construir uma comunidade cristã, uma igreja onde os meus filhos pudessem crer de maneira saudável, crescer de maneira saudável, e que aprendessem o Evangelho de Jesus e que eles se tornassem discípulos de Jesus, e não religiosos vazios. Eu estava dizendo que, pastoreando essa igreja há 19 anos, agora há mais de 19 anos, né? Eu tenho perdido a minha capacidade de julgar as pessoas. Porque não dá, né? Eu ainda tenho no meu coração essa constância, essa dedicação, de olhar para esse universo de pessoas que chamamos de igreja, e dedicar a minha vida dentro da minha própria experiência que eu vivo, que eu aprendi com meu pai. O evangelho que eu fui criado, que eu fui formado, eu quero chamar a Graciela aqui, o evangelho que eu fui criado e que eu fui formado, não foi dos grandes teólogos, não. Eu fui conhecer o Luciano Subirá no seminário. Conheci o pastor Aguiar Valvassoura com 16 anos na Nazareno Central de Campinas. Fui conhecer os outros pastores, Hernandes Dias Lopes, esses pastores depois. Mas o evangelho que me alcançou, o evangelho era esse evangelho da verdade, evangelho da solidariedade. Sabe, o evangelho da solidariedade daquele tempo, como que funcionava? Era assim, alguém aqui mais antigo aqui, da Assembleia de Deus lá, dos meus primórdios lá, sabe. Você sabe, né, Patrícia? Uma irmã da igreja ficou grávida. E uma lá fazer a canja, a outra lá ia cuidar disso, a outra ia limpar a casa, a outra ia fazer isso, ia fazer aquilo. Era essa comunidade. Solidariedade e espiritualidade. Sabe por quê? Porque o diabo, não importa a vida que entra aqui nesse lugar, o diabo ele vai fazer de tudo para destruir essa vida. E eu confesso para você que às vezes o diabo nem precisa fazer muito, a própria igreja faz. Uma das coisas que me levou muito a essa reflexão foi uma situação que aconteceu comigo aqui durante a semana nessa igreja. Conheci uma menina e ela conversando comigo, ela passou na sala da pastora Márcia, e ela falou para mim, eu frequentei essa igreja um tempo. Aí eu falei, e por que você se afastou? Ela falou assim, eu não consegui me conectar. Aí eu conheci uma amiga minha da Umbanda. E como lá, nossa, como era gostoso lá. Aí eu fui para a Umbanda. Só que depois que eu fui para a Umbanda, eu não durmo mais. Eu vejo uns barulhos de corrente em casa, eu estou tomando 5 tipos de remédio. E eu não sei mais o que eu faço. Aí eu falei assim, Deus, como que uma pessoa dessa frequenta a nossa comunidade durante 3, 4, 5, 6 semanas e diz assim, não consegue se conectar? Talvez é porque nós não conseguimos ainda olhar o outro. A gente ainda não aprendeu a fazer a oração do Pai Nosso, porque a gente esquece que o Pai é nosso, que o pão é nosso e que os pecados também são nossos. Porque na oração do Pai Nosso não é perdoa o meu pecado, é perdoa os nossos pecados. Eu não sei quem você é, o que você faz, o que você deixa de fazer, continua a sua vida. Mas eu quero que nesse lugar você encontre uma comunidade, não de parede, de pessoas que são livres para viver, fazer o que bem entende. Mas o que bem entende, pastor, o que bem entende? Que são generosas, mas que vivem na verdade, inclusive na verdade das aflições e das lutas que passam. Porque não adianta a gente viver de máscara, porque o maior de todos os pecados é a mentira. Chega diante de Deus descoberto, chega diante de Deus livre. Hoje de manhã eu estava fazendo batismo, a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou fazendo de tudo para parar de fumar, mas ainda não consegui. Você vai me batizar? Eu falei, vou, porque eu estou tentando de tudo para parar de tomar muito café, também não consegui.
Tem gente fazendo de tudo para parar de comer e não consegue. É um glutão desgranhento, inveterado, come por compulsão, por prazer mesmo, sabe? Esquece que o corpo é templo do Espírito Santo e vai entrar no céu. Vai entrar pesado. Mas vai. Vamos ficar em pé? Eu não tenho apelo aqui nessa minha mensagem. Mas o meu apelo é que você sonde o seu coração. Qual é o padrão de medida para você julgar A, julgar B, julgar C, para dizer que você é melhor nisso, melhor naquilo outro? Você é melhor no quê? Por mais que você seja bom em alguma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um omelete com 5 ovos bons e um ovo podre dentro. Não tem jeito não, cara. Tem jeito não. Aqui dentro não existe espaço para vanglória. Mesmo porque aquilo que eu sou, aquilo que eu tento ser, como eu tento viver, não é nem mérito meu. Não é nem mérito meu, é a graça de Deus na nossa vida. Ah, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu chego cedo para o ensaio, viu? Ele não chega, eu chego. Eu venho na igreja todo domingo. Tem um casal na igreja que eu não vejo faz 3. Isso é padrão de medida humano. A gente tem que pensar o seguinte: comunidade da generosidade, está tudo bem com você? O que aconteceu que você não chegou? Tem 3 domingos que eu não vejo sua carona bonita lá na igreja. Estou viajando, estou no treinamento, estou isso, estou aquilo, tal. Viajei com a minha família para um tempo de qualidade. Glória a Deus. Melhor do que estar na igreja, estar com a família com tempo de qualidade, sabia? Porque teve muita gente que só sabia viver na igreja. Quando teve que viver com a família na pandemia, desmantelou tudo. Não sabia viver em família. E tem que ter equilíbrio. Tem que vir na igreja, mas tem que ter tempo com a família. Fecha os seus olhos. Vamos fazer melhor? Vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. Dá a mão para o irmão que está do seu lado, depois você mete álcool nela. Fecha os seus olhos. Faça essa oração aqui comigo. Fala: Senhor Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Eu quero viver livre para me conectar com teu Espírito Santo e obedecer, fazer, ir, voltar, realizar conforme o teu Espírito ministra na minha consciência. Eu não quero viver debaixo de julgo humano, nem do pastor da minha igreja. Senhor, eu quero viver a verdade, porque o teu Espírito Santo, ele é a verdade. Eu não quero viver de máscara. Eu não preciso disso. Eu quero ser uma pessoa solidária com a fraqueza dos outros, com as minhas fraquezas, com aqueles que estão à minha volta. E eu quero viver na dependência total, completa, absoluta da dispensação do poder do Evangelho. É isso que oramos, ó Pai, individualmente e como comunidade. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.